Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? E a semana encerrou. Quer dizer, está encerrando com o sábado, né? Passou muito rápido. Graças a Deus que tem nos conduzido esses dias todos. Você conhece o hino 370? Bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. O mineiro de carvão se converteu. E os seus amigos, quando o encontraram, depois do seu batismo, começaram a sorrir dele, a zombar dele. E eles diziam, não é possível, ele não se converteu coisa nenhuma. Tudo aquilo é uma mentira. Aí quando o encontraram, disseram, Carlos, a Bíblia fala de que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Você acredita que Jesus transformou mesmo água em vinho? O Carlos respondeu, eu não sei se ele transformou a água em vinho naquela casa. Uma coisa eu sei, na minha casa não tem mais cachaça. Na minha casa só tem alimento saudável agora. Para mim, a maior prova dos milagres, disse o mineiro, é que Cristo transformou a minha vida. Por que eu acredito em Jesus? Porque eu era uma pessoa e agora sou outra pessoa. Ele terminou seu testemunho dizendo assim, eu não vi Jesus transformar água em vinho. Eu não vi Jesus tornar 5 pães num banquete para 5.000 pessoas. Mas eu vi uma coisa, eu era um homem violento, revoltado, vingativo, e hoje sou diferente. Eu acho que só Jesus foi capaz de fazer isso. Que bênção, né? Nós testemunharmos a transformação da nossa vida. O testemunho desse mineiro fala de que Deus é capaz de transformar cada um de nós. E quando Ele nos transforma, Ele nos dá bênçãos tremendas. E temos estudado isso ao longo desses últimos dias, à luz de Romanos capítulo 8. E hoje entraremos na nossa reflexão número 9, que tem como título Justificados e perto de Cristo. Está perto, mas é no singular, tá bom? Justificados e perto de Cristo. E a bênção que vamos estudar agora é a bênção número 18, versículo 33. Acompanhe por gentileza na sua Bíblia, Romanos 8:33, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Esta é uma enorme bênção que Deus oferece somente àqueles a quem Ele justifica. Existe muita teologia escondida por trás desse texto. Existe um profundo conhecimento da teologia da salvação quando é dito é Deus quem os justifica. O conceito da justificação é um dos conceitos mais importantes da palavra de Deus. Mas eu acho que quando se trata desse tema, 2 perguntas são importantes. A primeira é esta aqui, ó. Por que precisamos da justificação? E a resposta é simples. Precisamos de justificação porque o pecado está na essência da nossa natureza.
Precisamos ser justificados para sermos perdoados e recebermos poder para não pecar mais. Quando o apóstolo Paulo diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus. Aliás, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando o apóstolo Paulo diz é Deus quem os justifica, ele está assumindo que Deus faz uma obra que nós precisamos que seja feita em nossa vida. Por quê? Porque nós somos pecadores. E pecadores precisam de justificação. O que é pecado? Na Bíblia, pecado é transgressão da lei. E alguém disse certa vez que pecado é o que cometemos quando o nosso coração não está satisfeito com Deus. Porque afinal de contas, ninguém peca por obrigação. Ninguém é obrigado a pecar. Nós pecamos porque queremos. Nós pecamos porque decidimos pecar. Nós pecamos porque escolhemos pecar. E muitas vezes nós pecamos porque achamos que ao fazer essa ação nós encontraremos a real felicidade, mas depois que cometemos a ação, que é sabidamente equivocada, nós descobrimos que na verdade o que ela nos causa é infelicidade. Tudo contrário daquilo que a gente busca. Ninguém é obrigado a pecar, mas toda vez que nós pecamos, precisamos de perdão. É por isso que precisamos de justificação. Uma segunda pergunta é esta, e talvez a mais importante: o que é justificação? Um conceito muito simples diria o seguinte: a justificação implica em mais do que aspectos legais. Porque a justificação é uma palavra na teologia que vem do entorno dos tribunais. Quando o delinquente cometia uma transgressão da lei, ele era levado ao tribunal. E no tribunal, ele era condenado. Mas depois de ter pago a sua pena, ele era perdoado. Só que nós entendemos que a justificação implica em mais do que apenas aspectos legais. A justiça de Cristo é um poder regenerador. Não é apenas um poder perdoador, é um poder regenerador. E o que significa um poder regenerador? Alguém que transforma, alguém que faz nascer de novo. Regenerar, fazer nascer de novo. Então a justiça de Cristo é um poder que regenera. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Então, por essa citação está no livro Desejados das Nações, página 529. Por esta citação, você percebe que na perspectiva bíblica, e o que Ellen White está fazendo apenas ecoando o texto bíblico, na perspectiva bíblica, justificar é mais do que perdoar. Porque quando alguém diz assim para você: eu perdoo você, isso não produz regeneração. Simplesmente tira o peso da culpa. Mas você está exatamente como você estava antes. A regeneração é um passo adiante do perdão. É por isso que a justificação implica em mais do que apenas aspectos legais. Porque no aspecto legal, Deus diria para você: meu filho, eu te perdoo, sua ficha está limpa. Lembra? Esse foi o primeiro sermão. Eu te perdoo, a ficha está limpa. Ok, mas e agora? Eu continuo com a tendência para o mal. Eu continuo com a fraqueza a ponto de, lá na próxima esquina, cair de novo. Se alguma coisa não for feita, este camarada aqui, que acabou de pecar e ser perdoado, lá na próxima esquina vai pecar de novo. É por isso que a justiça de Cristo é um poder regenerador. É um princípio de vida que transforma o caráter, que rege a conduta. Então, quando Deus perdoa, Ele faz mais do que perdoar. Ele inicia em nós um processo de transformação do caráter. Sabe o que é transformação do caráter? É o que a Bíblia chama de santificação. Então, quando a Bíblia diz assim, que você tem que estar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, lembra desse texto? Ele está dizendo: o seu caráter tem que mudar. Porque com esse caráter que você tem, não, você não vai ver a Deus, não.
Então, Deus me perdoa, começa em mim um processo de regeneração para transformar o meu caráter e para reger a minha conduta. Isso significa o quê? Que a partir de hoje o meu comportamento é outro. O meu modo de me conduzir é outro. O meu modo de tratar as pessoas é outro. O meu modo de encarar os meus negócios é outro. O meu modo de encarar elementos pequenos e maiores é outro. Por quê? Porque eu não fui apenas perdoado. A minha ficha apenas não está limpa. É mais do que isso. Deus iniciou em mim um processo de mudança. E você e eu estamos nesse processo de mudança. Quando Deus perdoa você e limpa a sua ficha, Ele ingressa você, coloca você dentro do hospital. Do hospital chamado igreja. Então Deus vai usar tudo o que acontece na igreja para curar, para nos regenerar, para nos transformar. E nesse processo, que vai durar toda uma vida, nós amadurecemos, nós melhoramos, a tal ponto que as pessoas depois de, 2, 3 anos de conversão, as pessoas olham para nós e dizem: você está diferente, você não é a mesma pessoa. Claro que você não é a mesma pessoa, você foi regenerado, você está sendo santificado a cada dia da sua existência, até aquele grande dia, quando num abrir e fechar de olhos, seremos então plenamente transformados na glorificação. Mais um ponto importante nesse processo, Ellen White, no livro Maior Discurso de Cristo, diz em palavras muito simples, porém profundas: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual Ele nos livra da condenação. Não, não é somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Percebe a diferença? Não é somente perdão pelo pecado, é livramento do pecado. E não é livramento no pecado, é livramento do pecado. Isso não é apenas uma questão semântica, um jogo de palavras, não. É uma profunda verdade teológica. Porque se eu digo que Deus me perdoa no pecado, eu quero dizer que eu posso continuar pecando e na vida de pecado permanecer, porque Deus vai me perdoar. Não é verdade. Não é verdade. É bonito dizer isso. É até romântico. E é até aquecedor do coração. Mas não é verdadeiro. Eu dizer para vocês, irmãos queridos, Deus aceita vocês como vocês são, isso é uma profunda verdade bíblica. Mas se eu dizer assim, Deus ama vocês, e então vocês não precisam se preocupar, fiquem como estão. Não é verdade. Não é verdade. Olha, volta lá para Romanos 8,33. É Deus quem os justifica. E a justificação implica em perdão, mas implica em regeneração de vida. Lembram do texto de Colossenses 3 que nós já lemos? Lembram? Volta lá comigo, por gentileza. Colossenses. Nós estudamos esse texto em algum das nossas reflexões. Filipenses, Colossenses 3. Olha só. Versículo 1, Colossenses 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. A conversão, irmãos queridos, me coloca num processo de profunda mudança. Quando alguém se entrega a Deus, é como se tivesse ressuscitado. Estava morto, agora ressuscitou. E Paulo diz: bom, agora vocês ressuscitaram, vocês não mais são mortos-vivos, vocês são vivos, vocês ressuscitaram. E aí ele diz no verso 5, lembram? Façam morrer. E aí tem uma lista de coisas para deixar de fazer. E no verso 8 diz: abandone. Tem mais uma lista de 6 coisas para deixar de fazer. Mas como a vida cristã não consiste apenas em não fazer coisas, mas também em fazer coisas, no verso 12 ele diz: revistam-se de, e aí vem uma lista imensa, de pelo menos 11 itens. Portanto, irmãos queridos, o perdão de Deus não é somente perdão pelo pecado, mas é livramento do pecado, não no pecado. Porque o mesmo Cristo que disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno, logo em seguida disse: vá e não peque mais.
Então, por um lado, perdão, e por outro lado, regeneração. Percebe? Perdão, transformação. Irmãos queridos, mais um outro ponto importante desta reflexão. A essência do Evangelho não é fazer. A essência do Evangelho é feito. Sabe por quê? Porque alguém já fez. Continuando. A essência do Evangelho não é faça algo. A essência do Evangelho é creia em alguém. Isso aqui é muito importante. Durante muito tempo, inclusive nós da Igreja Adventista, tivemos uma perspectiva muito legalista e totalmente equivocada do nosso papel como cristãos. Faça isto, faça aquilo. Faz tanto tempo que não como isto. Faz tanto tempo que não como aquilo. Faz tanto tempo que não bebo aquilo. Irmãos, a vida religiosa não consiste em fazer coisas. A vida religiosa consiste em crer em alguém. É crer em Jesus Cristo. Mas pelo fato de crer em alguém, eu sou perdoado. E então voltamos ao raciocínio anterior, inicia um processo de mudança, um processo de regeneração. Nada do que eu fizer acrescentará uma vírgula no meu processo de salvação. Porque a religião bíblica não consiste em faça algo, consiste em creia em alguém. Quem é esse alguém? É Jesus Cristo. Continua, de modo que não precisamos ser bons para ser salvos. Devemos ser salvos para ser bons. E a gente fica lutando, né, irmãos? Preciso melhorar. O que você e eu precisamos é nos aproximarmos de Cristo. Ele vai começar o processo de regeneração da nossa vida. Não precisamos ser bons para ser salvos. Devemos ser salvos para então poder ser bons. Não somos salvos pela fé e obras, mas pela fé que opera em nós. E a fé não é um mérito nosso, é o Espírito Santo que coloca tudo isso em nosso coração. Mais um pouco nesse raciocínio, irmãos queridos. A justiça de Cristo atua como poder regenerador, um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Portanto, irmãos queridos, justiça não é algo exigido ao ser humano. Justiça é algo oferecido ao ser humano. Deus não me exige justiça, Ele me dá a justiça de Jesus Cristo. De tal forma que podemos dizer que o perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor que transforma o nosso coração. E por transformar o nosso coração, rege também a nossa conduta. Por isso, irmãos queridos, vivamos com a cabeça erguida, com o coração cheio de esperança, porque quem nos justifica é Jesus Cristo. Não carregue o fardo de tentar ser bom para ser salvo. Você nunca conseguirá. Vá até Jesus Cristo e peça a salvação dele. E quando Ele lhe oferecer a salvação, você conseguirá ser bom. Não para se salvar, mas porque você foi salvo. Aqui ninguém está dizendo, e nem sequer sugerindo, que a justificação é um passaporte para você viver como você bem entender. Não, não foi dito isso e nem sequer foi sugerido isso. O que foi dito aqui é que a justificação é mais do que perdão. A justificação inicia um processo de regeneração em nossa vida. Também foi dito que a justiça não é algo que se exige, a justiça é algo que se recebe. E também foi dito que a religião bíblica não consiste em fazer algo, mas consiste em crer em alguém. Isso é libertador. Isso é extremamente libertador. Porque muitos de nós, às vezes, passamos pela vida achando que temos que ter performance antes de ir a Cristo. Mas isso não é verdade.
o que nós temos que ter é a sensibilidade de nos aproximarmos do nosso Senhor. E Ele sim fará as mudanças que nós precisamos. E nesse sentido, irmãos queridos, a voz que anuncia perdão dirá: pode ir, você está livre do pecado. Mas a voz que anuncia a justificação dirá: pode vir, você é bem-vindo ao meu reino. O que você quer? Somente o perdão? Ou o perdão e a justificação? Eu quero as duas coisas, pela graça de Deus. A nossa próxima bênção é a bênção 19, versículo 35. Vamos lá, Romanos 8, 35. Eu leio o texto aqui. Esse é um texto extraordinário. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? A forma como essa pergunta está formulada, que tipo de resposta exige? Nada, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Presta atenção a estas 7 circunstâncias que o apóstolo Paulo enumera. Interessante, ó. Aflição, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Ele diz assim, ó, isso aqui, não é possível que isso nos separe de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala disto, ele está falando da sua própria experiência. Aliás, acho que a gente pode dar uma olhada aqui, ó. 2 Coríntios, vai comigo, avança um pouquinho as páginas da Bíblia e vai para 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 e 27. Aliás, a gente teria que retroceder um pouquinho. Versículo 23. Olha a lista de Paulo. São ministros de Cristo? Ele começa perguntando. Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoite, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Você percebe que esta lista, quase que uma lista dele, é uma lista das aflições dele. O que Paulo está dizendo? Volta lá para Romanos 8,35. Ele está dizendo, será que a aflição, será que o sofrimento externo vai me separar de Cristo? Não. Será que a angústia, segundo elemento, será que o sofrimento interno vai me separar de Cristo? Não. 3, será que a perseguição, será que a provação que tenta fragilizar a minha fé vai me separar de Cristo? Não. 4, será que a fome, a falta de comida, a falta de sustento diário vai me separar de Cristo? Não. 5, será que a nudez, será que a necessidade de roupa, a proteção do meu corpo vai me separar de Cristo? Não. 6, será que perigo, será que a situação que põe em risco a minha segurança, que me provoca medo, vai me separar de Cristo? Não. 7, será que a espada, a pressão que pretende desestimular minha fé, que me confronta, que me exige, que me dobra, que me põe no chão, vai me separar de Cristo? Não. Nada. Absolutamente nada. Paulo está dizendo isso, irmãos queridos, não como um mero romântico, não. Ele está dizendo com alguém que sofreu. Acabamos de ler a lista dele, uma lista terrível. Acho que nenhum de nós vai ter uma biografia como a de Paulo. Tanto sofrimento, tanta perseguição,
Ele sofreu tudo isso. Ele não está falando apenas por inspiração, ele está falando por inspiração, mas mais do que isso, neste caso, está falando por experiência. Ele sofreu tudo isto. Ele diz: irmão querido, vá por mim. Se você permanecer firme na lei de Deus, essas coisas não vão separar você dele. Sabe por quê? Porque não me separaram. Eu já vivi tudo isso e eu estou perto de Cristo. Eu estou perto de Cristo. Agora, isso só é possível, irmãos queridos, porque nós temos um intercessor. O nosso Salvador não é somente o nosso juiz e advogado de defesa, é também o nosso intercessor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, a cada minuto nos defendendo diante do Pai. E tem mais ainda, Cristo é aquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo é aquele que está sentado à direita do Pai, e Cristo é aquele que intercede por nós a cada dia. Por isso, nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. E tem mais. Por causa disso, precisamos viver com a cabeça erguida, o coração cheio de esperança, porque nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu faço? Porque na jornada diária, a gente se separa de Cristo às vezes. E aí que vem um perigo, né? Se nós conseguíssemos ficar sempre perto dele, nada abalaria a nossa fé. Então o segredo da vitória é permanecer perto dele. Mas como é que faz isso? Essa é a pergunta fundamental. Paulo não responde essa pergunta, porque Cristo já respondeu. Vai comigo para João capítulo 15, por favor. João capítulo 15. Em João capítulo 15, você tem a melhor resposta diante da pergunta: como permanecer perto de Cristo? Porque esse é o assunto aqui de Romanos 8,35. Nada nos separará, mas você tem que ficar perto. Como? João 15 mereceria um estudo à parte, só para responder essa pergunta. Mas eu quero, em breves minutos, mostrar como Jesus Cristo oferece a resposta à pergunta: como permaneço nele? E ele dá 3 respostas. A primeira está no versículo 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Essa é a primeira resposta. Você quer permanecer em Cristo para não ser derrotado na sua fé? Você quer? Resposta simples: estude a palavra. Aqui, ó. As minhas palavras permanecerem em vocês. Uma pessoa que foi derrotada, muito provavelmente é uma pessoa que não tem meditado na palavra. Porque toda vez que você medita na palavra, ela lhe dá forças, lhe dá sabedoria para encarar as diversas circunstâncias da vida. Às vezes a gente espera respostas mirabolantes e extraordinárias, né? Mas a Bíblia não trabalha dessa forma, não. A Bíblia é muito direta e muito simples. Você quer permanecer em mim para ser vitorioso? Quero. Leia a minha palavra. É isso. A Igreja Adventista tem, entre os tantos projetos, um chamado Reavivados por Sua Palavra. Inclusive, pastor, tem um tal de Adolfo Soares que faz uns vídeos diários aí de 3 minutos. Não sei se é bom, mas ele faz. Eu sou tão encantado pelo estudo e compreensão da Bíblia, que eu já gravei a Bíblia toda 3 vezes. Eu já gravei inclusive todo o final aqui desta série, até Apocalipse, já está gravado, já está editado. É uma honra para mim poder fazer esse tipo de atividade, porque eu cresço, né? Eu aprendo muito. Porque eu entendi que se eu quiser permanecer em Cristo, sendo vitorioso, eu preciso ler a palavra e estudar a palavra. Então, irmão querido, não tem segredo, não tem dica. Apenas esta ação simples. Comece o seu dia ouvindo a voz de Deus.
Porque se você começar o seu dia ouvindo a voz de Deus, Ele permanecerá com você ao longo do dia. A pergunta é: como permanecer em Cristo para que nada nos separe dEle? Qual que é a primeira resposta? Estudando a palavra. Segunda resposta está no verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no quê? No meu amor. Interessante, né? Essa perspectiva de Cristo. Vocês querem permanecer no meu amor? É como se estivesse perguntando: vocês querem permanecer no meu amor? Então guardem meus mandamentos. Quando você obedece os mandamentos de Deus, na verdade, no fundo, você está permanecendo perto dEle. Sabe por quê? Porque os mandamentos de Deus são uma expressão do seu caráter. E quando você os obedece, você está praticando elementos fundamentais do caráter de Deus. Isso faz com que você fique perto dEle o tempo todo. Já falamos aqui dos princípios dos mandamentos, lembram? Mandamento 1, lealdade. Mandamento 2, culto correto. Mandamento 3, reverência. Mandamento 4, santidade. Mandamento 5, respeito à autoridade. Mandamento 6, respeito à vida. Mandamento 7, pureza. Mandamento 8, honestidade. Mandamento 9, veracidade. E mandamento 10, contentamento. Toda vez que você pratica os mandamentos de Deus, você permanece nele, sabe por quê? Porque você está vivenciando a essência do caráter do Pai. A pergunta é: como permanecer em Cristo para nunca ficar longe dele e para ficar perto dele? Terceira resposta, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Você percebe que Jesus Cristo diz que as pessoas que querem manter comunhão com Ele exercem um dos elementos mais importantes da vida, ou uma das práticas, ou as disciplinas mais importantes da vida, que é a oração. Aqui temos um remédio, ou uma proposta muito simples para permanecer em Cristo. Primeiro, estudar a sua palavra. Segundo, guardar seus mandamentos. Terceiro, orar. Vocês percebem como a vida cristã não é composta de coisas mirabolantes? São coisas simples. Jesus nunca quis complicar o processo da nossa salvação. Ele sempre quis facilitar o processo da nossa salvação. Então lembre, meu querido, quando você estuda a Bíblia, você está perto de Jesus. Quando você ora, você está perto de Jesus. E quando você obedece os mandamentos, você está perto de Jesus. Vamos revisar o que nós estudamos hoje? Resumo. Bênção 18, verso 33. Ninguém nos acusa, pois é Deus que nos justifica. E a bênção 19, versículo 35. Nada nos separará do amor de Cristo. Ele quer permanecer comigo o tempo todo. Mas lembra que numa das noites eu disse que, se bem que a salvação é oferecida plenamente com Cristo, Ele espera que nós façamos algumas coisas. Porque há algumas coisas que Ele não pode fazer por nós. Lembra disso? Ele não pode ter fé por nós. Ele não pode sentar e ler a Bíblia por mim. Eu tenho que fazer isso. Ele não pode obedecer por mim. Eu que tenho que obedecer. Ele não pode orar por mim. Eu tenho que orar. O que o Espírito Santo faz é interceder. Mas a minha responsabilidade é orar. Porque se eu não oro, como é que vai haver intercessão? E esses elementos não são meritórios. São resultados da salvação que eu já recebi de Cristo. Aí você vai pensar assim, talvez:
Pastor Adolfo, parece simples de falar, mas é muito difícil. Claro que é difícil. É muito difícil. Quantas vezes a gente levanta cedo na correria, na pressa da vida, e não dá tempo de sequer ler a Bíblia 2 minutos. Aí corremos o dia inteiro. Aí a gente diz, à noite eu leio. Chega à noite, você está cansado, você dorme. Acabou o dia, você nem falou com Deus. É tão fácil isso acontecer. É uma luta. Ninguém aqui está dizendo que isso é fácil e que é automático. Mas é uma coisa que nós temos que levar com a maior das disciplinas, pela graça de Deus. No início, você pode não gostar. E você talvez ler a Bíblia 5 minutos é uma eternidade. Mas daqui a pouco você começa a pegar gosto. E você começa a ler, você começa a esquadrinhar, a se aprofundar. E quando você olha o relógio, passaram 40 minutos estudando a Bíblia e você nem viu o tempo passar. Você já está tomando gosto. E à medida que o tempo passa, vamos amadurecendo. E vamos gostando de ler a Bíblia, de orar e de obedecer. De ler a Bíblia, de orar e de obedecer. E nesse processo passam-se 10 anos, 15 anos, 40 anos, e você continua aprendendo, porque nesta regeneração ninguém vai se formar, a não ser quando o próprio Cristo nos transformar no dia da glorificação. Então é para você e é para mim que Jesus diz com muito carinho: eu conheço as suas lágrimas, pois eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem confidenciados a algum ouvido humano, eu os conheço. Não pense que você está perdido e abandonado, ainda que a sua dor não encontre acolhida e carinho em nenhum coração na terra. Olhe para mim e você viverá. Então eu queria muito que você fosse para casa hoje com essas 2 certezas: ninguém acusa você e nada será capaz de separar você do amor de Deus. Amém? Vamos ouvir o louvor e em seguida faremos a oração final. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, que eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Sua dor, o seu pecado, eu deixo em ti a minha
basta-se muito mais pra mudar assim, que pra entregar o trono do viver. E Jesus te diz: eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar. Então eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Eu levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Amém. Amém. Muito obrigado, Paula. Deus propõe para nós vida plena, né? É isso que Ele faz de fato. É isso que Ele quer. Não quer nos dar uma vida qualquer. Quer nos dar o melhor tipo de vida. Você pode estar perguntando: parece que já estudamos tudo de Romanos 8. O que fica para amanhã? Tem muita coisa, eu pulei várias. Mas deixa eu dar um spoiler para você. Vá para casa hoje, você que acompanha a transmissão, leia com carinho o verso 37. Esse vamos estudar amanhã, para encerrar o nosso estudo. A bênção de número 20. Leia o texto, pense nele, reflita. E amanhã vamos estudá-lo um pouquinho, que é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, e especificamente deste capítulo aqui. Que Deus abençoe você. Tenha um bom descanso. Vamos orar? Fiquem em pé, por gentileza. Muito obrigado, querido Deus, porque Tua palavra mais uma vez nos alimentou hoje. Obrigado porque ninguém nos acusará se estivermos perto do Senhor. Obrigado porque nada nos separará do Teu amor se estivermos perto do Senhor. Hoje entendemos mais uma vez que a Sua intenção conosco não é de dar-nos apenas perdão, resolvendo um problema legal. Não, é muito mais que isso. A Sua intenção é começar em nosso coração uma obra de regeneração, de transformação, de mudança da nossa conduta. Uma mudança que começa na mente e se expande pelas ações visíveis, exteriores. Hoje entendemos que justificação não é fazer algo. Justificação é crer em alguém. É crer em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, por essas profundas verdades bíblicas que nos fazem viver da maneira correta, não buscando uma performance religiosa, mas buscando uma proximidade com Jesus Cristo. Leve-nos para casa em segurança. A semana foi muito agitada para alguns, com muito trabalho cansativo, mas agora vamos parar nas próximas 24 horas para ouvir a Tua voz com mais atenção. Obrigado por esse privilégio, pelo sábado, pelo Shabá, pelo descanso. Agradecemos, oramos em nome de Jesus.
Amém. Boa noite, irmãos queridos. Até amanhã.